Cansado de tentar aprender todo o conteúdo de agente de saúde sozinho? Com a minha apostila digital para ACS, você irá ter as 100 questões mais recorrentes nesse concurso, material atualizado e um bônus exclusivo de português e matemática. Dezenas de alunos já adquiriram e passaram na primeira fase do concurso. Vai ficar de fora? O link para garantir a sua está na descrição do vídeo. Olá gente, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com o canal Gabarito à Prova. E vamos dar prosseguimento à prova de agente comunitário de saúde de Petrolina. Se não me engano, essa prova foi feita em 2018 e a banca foi a UPE. Ela vai fazer um concurso novamente sobre agente comunitário de saúde e eu, por meio dessa aula, quero dar um esclarecimento mais sobre essa banca para vocês. Hoje nós vamos falar sobre raciocínio lógico e matemática, que foi cobrado nessa prova. E assim, não se esqueça de deixar o like, se inscrever. E se você tiver ideias para o canal, tiver algum comentário, pode deixar aqui embaixo também. Vamos embora. Vamos para a questão de número 11. Considere as seguintes afirmações. Se Antônio nasceu na Alemanha ou se José é brasileiro, então o edital é válido e os documentos estão em ordem. Se Antônio ou José tem acesso ao prédio, então José é brasileiro. Os documentos não estão em ordem. Nessas condições, pode-se logicamente concluir que Antônio tem acesso ao prédio, Antônio não tem acesso ao prédio, o edital é válido, o edital não é válido, ou José é brasileiro. Antes de responder essa questão com vocês, eu queria dizer que o link para fazer essa prova está aqui na descrição, vocês podem baixar e depois você vem assistir a aula, que é onde eu detalho mais as questões que foram abordadas por elas. E vamos embora responder essa questão. É necessário você descrever certamente o que cada afirmação dessa é. E isso a gente faz por meio de proposições, que nesse caso são compostas. Aqui, Antônio nasceu na Alemanha, eu coloquei o A. Esse tracinho aqui para cima significa o OU e José brasileiro é o J. Enfim. Aconselho vocês estudarem isso em raciocínio lógico, porque quando é cobrado em prova de agente de saúde, costuma cair isso. A gente toma como base que todas essas alternativas aqui estão corretas. Então, vamos primeiro para a última, que é a mais fácil. Os documentos não estão em ordem. Então, a gente sabe que os documentos não estão em ordem. Então, esse Dzinho aqui é falso. Porque no Dzinho ele fala que os documentos estão em ordem. O Dzinho sendo falso e tendo uma relação aqui de adição, que é então o edital é válido e os documentos estão em ordem. Para ter uma relação de adição, os dois precisam ser verdadeiros. Entende? Os dois precisam ser verdadeiros para que essa alternativa seja falsa. Se um já tiver falso, já torna todo o item falso. Por isso que tem esse falso aqui em cima. E a condição de se, então, para ela ser, só tem um caso que ela é falsa, que é quando é verdadeiro e falso aqui. E a gente sabe que essa preposição é verdadeira, tomou como base sendo como verdadeiro. Então, aqui não pode ser verdadeiro. Esse Fzinho aqui, essa preposição aqui, A ou J, não pode ser verdadeiro, porque sendo verdadeiro, vai tornar toda essa preposição aqui falsa. Então seria falso aqui. E perceba que esse João, acho que é José é brasileiro, se repete nessa preposição aqui de baixo, que é se Antônio ou José tem acesso ao prédio, então José é brasileiro. E a gente sabe que o ou aqui está falso, porque sabendo que o ou está falso, as duas alternativas estão falsas. Tanto o de Antônio nasceu na Alemanha, quanto o de José brasileiro. Porque o ou ele tem essa característica de falso, ao contrário da preposição é. Então a gente sabe aqui que José não é brasileiro. Se José não é brasileiro, aqui tem que ser falso novamente. Sendo falso novamente, a gente sabe que Antônio ou José não tem acesso ao prédio.
para tornar essa alternativa aqui falsa também, que nem a daqui de cima, para não ocorrer o que eu já falei anteriormente. Então, a gente sabe que tanto Antônio quanto José, eles não têm acesso ao prédio. Vamos procurar uma alternativa que fala sobre isso, que é exatamente a alternativa B. Antônio não tem acesso ao prédio, que é uma proposição correta. Então, o gabarito dessa questão é a alternativa B. Vamos para a próxima, gente. A negação lógica da afirmação todos os brasileiros possuem CPF e alguns brasileiros possuem RG permite concluir que, vamos logo ver a alternativa, e a alternativa correta é a A. Alguns brasileiros não possuem CPF. Mas, Gabriel, por que isso acontece? Essa é exatamente a negação dessa preposição aqui. Todos os brasileiros possuem CPF. Dá para você fazer isso até por lógica, mas tem que ter calma para não errar. Vamos aqui. Todos os brasileiros possuem CPF. Como eu torno essa alternativa falsa? Se todos os brasileiros possuem CPF, então, se algum brasileiro não possuir CPF, já torna essa alternativa falsa. Então, a alternativa falsa seria aqui. Alguns brasileiros não possuem CPF. Vamos treinar também com essa daqui de cima. Alguns brasileiros possuem RG. Como é que a gente faz para a gente tornar essa alternativa falsa? Bem, se alguns brasileiros possuem RG, então para deixar esse falso, nenhum brasileiro tem que possuir RG. Eu falei isso daqui só para complementar mesmo. E a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para a próxima questão. Uma senha de acesso a um dado sistema possui 8 caracteres, escolhido de tal forma que o primeiro, um dos dois últimos caracteres obrigatoriamente é de 0 a 9, cada um dos primeiros 6 caracteres é escolhido como qualquer símbolo dentre os 26 caracteres do alfabeto, ou 8 caracteres especiais escolhidos em conjunto. Bem, vocês podem ver isso daqui tudinho, eu não vou perder tempo com isso, vamos direto resolver a questão, gente. Aqui, a gente sabe que vão ser formados por 8 caracteres. E eu representei esses 8 caracteres aqui. A gente sabe que ele diz aqui que os 4 primeiros caracteres são nessa ordem. P, E, T e R. Eu representei aqui. P, E, T e R. A gente fica com mais 4 caracteres sem saber. Na primeira proposição, aqui em cima, cadê? Deixa eu me situar. Aqui, ele diz que os dois últimos são algarismos, são números, perdão, de 0 a 10. Então, de 0 a 9. Então, são 10 escolhas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 escolhas. Então, nós vamos ter 10 escolhas aqui e 10 escolhas aqui. E essas duas que ficam sobrando. Ele diz que nessa terceira aqui, pelo menos um dos 8 caracteres da senha é necessariamente algum dos 8 caracteres escolhido para esse símbolo especial. Ou seja, um desses 8 caracteres aqui é um desses 8 símbolos. Então, eu coloquei o 8 aqui em cima, representando que ele pode ser ou esse ou esse. Ou seja, tem duas possibilidades para esse 8. Isso já muda muita coisa. E aqui ele diz que um deles pode ser tanto o 26 ou os 8 caracteres. Então, coloquei aqui. 26 mais 8 dá 34. Fazendo essa probabilidade de acerto, a gente vai ter que a pessoa vai ter uma chance de acerto multiplicado por 34 vezes 8 vezes 2. Esse 2 se deve tanto a porque o 8 pode estar tanto aqui, aí o 34 ia estar aqui, quanto o 8 pode estar aqui, aí o 34 ia ficar aqui. Vezes 100, que é 10 vezes 10. Isso daqui vai dar 1 sobre 54.400, que é a chance dele acertar, tendo como base esses dados. Então, a alternativa correta seria menor que 1 em 1000. Deu para entender, gente? Vamos para a próxima questão.
Essa 15ª questão foi uma questão anulada, então eu vou pular ela. A quantidade de diagonais distintas em um polígono convexo regular de lados é dada pela seguinte fórmula. Isso é uma fórmula matemática que relaciona as diagonais dos polígonos em relação ao número de lados que eles têm. E essa é uma questão que eu achei bastante injusta, porque é bem decoreba, se você for notar. E faz tempo que o pessoal viu isso quando saiu do ensino médio. O gabarito dessa questão seria a alternativa B. E é isso, basicamente você teria que saber, em algum lugar da sua memória, essa fórmula para poder acertar a questão. Então vamos para a próxima questão. A 17ª. Vamos logo para a resolução dela, para poupar tempo. Em uma empresa com 40 funcionários, sabe-se que 25 destes têm salário mensal menor que 4 salários mínimos. Ou seja, 25 desses funcionários recebem menos de 4 salários mínimos. E que 20 desses têm um salário superior a 2 salários mínimos. Massa. Nessas condições, é correto afirmar que o quê? Bem, para não deixar muito trabalhosa a questão, eu representei aqui nesse cálculo. A gente sabe que o total de funcionários na empresa são 40 funcionários. E a gente tem 25 que recebem 25 que recebem menos que 4 salários mínimos e 20 que recebem superior a 2 salários mínimos. Fazendo uma regra de conjuntos básico aqui, a gente chega que 5 funcionários estão nessa interseção. E, bem, sabendo disso... Eita. Perdão, gente, o computador aqui deu uma travada. Voltando para a questão. Sabendo disso, que tem 5 funcionários que estão entre os que recebem 2 mil ou até 4 mil, a gente pode chegar à conclusão que existe algum funcionário que recebe mais que 2 salários mínimos, porém menos que 4 salários mínimos. Sim, gente, porque senão aqui seria 45 e não 40. Porque não ia ter membros repetidos. Perceba que para sobrar 5 nesse conjunto, nessa interseçãozinha aqui, tem que ter algum funcionário que está sendo repetido, tanto no que recebe menos que 4 salários mínimos, quanto que recebe mais que 2 salários mínimos. Então, existe sim algum funcionário que recebe mais que 2 salários mínimos, porém menos que 4 salários mínimos. Então, vamos para a próxima questão. Como você pode ver, a banca IALPE gosta muito dessas questões de raciocínio lógico, de não apenas você saiba fazer o cálculo, mas você saiba interpretar o que você fez. A 18ª questão também foi anulada. Em geral, eu achei essa prova de matemática muito difícil. Muito difícil exagero, mas estava difícil comparado ao nível geral que eu vejo em agente de saúde. E vamos para essa 19ª questão, já na resolução. É uma questão de progressão aritmética. Uma sequência de números reais é chamada progressão aritmética se a subtração de termo consecutivo for uma constante, que é o famoso R. Se uma sequência de progressão aritmética tem como um segundo termo, o número 7 e o décimo, o 39, a soma de seus 5 primeiros termos é igual a... Muito candidato já fica nervoso aqui, porque não lembra da fórmula de PA. E a UPE costuma cobrar muito PA e PG, aqui ela cobrou o PA. E como é que a gente faz para fazer esse cálculo? A gente sabe que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Essa é a fórmula da progressão aritmética. E ele está perguntando aqui o A10. A gente sabe que o A10 é igual a A2, que é o dado que ele deu, mais 8 vezes a constante, que é r. E ele vai ficar assim, 39 mais 7 é igual a 8 vezes r. E a gente chega à conclusão que r é igual a 4, fazendo esse cálculo simples aqui. E o somatório do termo, que ele pede de A1 até A5, é A1 mais A5 vezes n dividido por 2. A gente chega que A1 é igual a 3, basta pegar o 7, que é o A2, e subtrair 4, que gera 3. E o A5, vocês podem testar, fazendo nessa mesma fórmula aqui, que ele vai dar 19. E fazendo esse simples cálculo, a gente vai ter
que... Perdão, o negócio adiantou aqui. Foi mal, gente. Fazer esse simples cálculo, a gente vai ter que a soma dos termos é igual a 59. Vamos para a última questão de matemática agora, que é um grupo de 10 robôs fabricam 210 circuitos impressos em 3 minutos. De quantas horas 25 robôs precisarão para fabricar 105 mil desses circuitos? É uma questão de regra de três composta e eu resolvi ela de uma forma que eu considerei fácil aqui. Vai facilitar muito o entendimento de vocês. A gente tem aqui que a gente tem 10 robôs produzindo 210 circuitos em 3 minutos. E um detalhe, gente, ele pergunta em quantas horas e não minutos. Ou seja, no final do cálculo, a gente tem que corrigir isso aqui. A gente sabe que 210 circuitos são produzidos em 3 minutos. Então, quantos circuitos são produzidos em 1 minuto? A gente faz essa divisão de 210 por 3 e chega aqui 70 circuitos são produzidos em 1 minuto. Trazendo essa relação aqui para cima, de que 70 circuitos são produzidos em 1 minuto por 10 robôs, quanto 105 mil circuitos vão ser produzidos? Quanto tempo isso vai demorar para produzir? E fazendo a regra de 3 aqui, a gente chega que 1.500 minutos são necessários para que 10 robôs produzam 105 mil circuitos. Mas a questão pede 25 robôs. Então vamos fazer outra regra de 3. 10 robôs demoram 1.500 minutos para produzir esses circuitos. 25 robôs vão demorar Z. Perceba que quanto mais aumenta o número de robôs, menos tempo é necessário para que se produzam circuitos. Então são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que a gente tem que trocar de lugar o 10 com 25 aqui embaixo. Aí vai 25 para 1.500 e 10 para Z. Fazendo essa regra de 3, aqui a gente chega que o valor de Z é igual a 600 minutos. E a gente dividindo 600 minutos por 60, a gente vai acabar tendo o valor em hora. 600 dividido por 60 dá igual a 10, que é a alternativa da questão. Alternativa letra B. E é isso, gente. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário o que você deseja ver no canal, se você gostou ou não gostou da aula, quais conteúdos vocês querem que eu aborde. E é isso, gente. Até a próxima.